Olá, gente, tudo bem com vocês aqui do canal Só Psicanálise? Eu espero que sim. Estou vindo aqui para deixar mais uma vez aí para vocês uma aula mostra referente ao curso de psicanálise lacaniana. Um curso autoinstrucional, entende? Que custa um valor de R$ 50 por mês para que você possa acessar a plataforma e assim ter acesso a todas as aulas que lá já estão, né, referente à psicanálise lacaniana, tá? E aí, gente, eu venho sedimentando aulas para o quarto módulo. No próximo módulo, que já está no finalzinho, no próximo módulo, a partir do módulo 5, eu estarei falando do seminário 1 de Lacan, entende? Estarei trazendo uma explanação bem minuciosa referente ao seminário 1 de Lacan. Então você vai encontrar o link deste curso aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Você acessa o link e você vai ter visualização da página referente ao curso, bem como o tópicozinho lá para você se inscrever no curso, entende? Como eu falei para vocês, custa um valor de R$ 50 por mês, porque é um curso contínuo, visto que a psicanálise lacaniana é vasta e sempre vai ter alguma coisa para se falar sobre, tá bom? E quero aproveitar a oportunidade para dizer que eu andei recebendo alguns comentários e e-mails também referente a aulas de Lacan aqui no canal Só Psicanálise, como por exemplo, signo, significado e significante. Gente, as aulas estão aí, eu não tirei não, tá? Inclusive, eu vou voltar em breve com a playlist sobre signo, significado e significante, que é uma playlist que já existe aqui no canal, com aulas referente à temática, e eu vou trazer uma abrangência maior ainda no que diz respeito a esta playlist. Então eu não retirei, eu não excluí a playlist, estão aí, eu vou trazer aqui para o canal também aulas sobre a psicanálise lacaniana. Não, claro que não são aulas que estarão tão abrangentes quanto lá no curso livre, no curso autoinstrucional de psicanálise lacaniana, mas vou trazer tópicos, sim, vou continuar trazendo tópicos referentes à psicanálise lacaniana, tá bom? Então, gente, é isso. Deixo então vocês com esta aula amostra, que é uma aula que continua fazendo parte aqui da playlist onde eu falo do complexo de Édipo, das meninas trans, dos meninos trans, que é o assunto que estou dando lá no curso, mas aí eu fiz uma playlist aqui referente a esta temática para deixar para vocês esse assunto que é tão importante e tão atual, tá bom? E aí aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube você encontra a playlist onde eu venho falando desse assunto de modo abrangente, tá? Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações, e fiquem aí com uma aula mostra do curso de psicanálise lacaniana. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja, tá bom? Estou vindo aqui mais uma vez no curso de psicanálise lacaniana para dar continuidade ao módulo 4, onde eu venho fazendo neste módulo 4, né, elucidações referentes ao complexo de Édipo, de modo minucioso, de modo meticuloso, e a partir de agora em diante eu quero falar do complexo de Édipo das meninas trans para de fato finalizar este módulo, né? Já que já falei do complexo de Édipo no sentido geral, tratando-se aí dos meninos, das meninas, falando agora, já falei dos homens trans, agora vou falar das mulheres trans, né? Mas assim, trouxe também questões bem pertinentes com relação a algumas funções edipianas que muito mal são faladas, né, nas literaturas, que é a questão do pai simbólico, pai imaginário, pai real, o corpo simbólico, o corpo imaginário, o corpo real. Tudo isso há de ser importante, né, a compreensão, para daí então se entender
compreender o complexo de Édipo no sentido meticuloso, no sentido abrangente, no sentido, de fato, superdimensional, vamos dizer assim. Gente, antes de começar a falar do complexo de Édipo das mulheres trans, eu quero recapitular uma questão que eu vejo que é uma questão que gera muitas dúvidas. A questão do falo, a questão do pênis, né? Muita gente confunde, é perceptível, pênis com falo, falo com pênis, de modo propriamente dito, de modo literal, de modo orgânico, vamos dizer assim. E na verdade o falo é um simbólico do pênis, né? Então não é de fato uma literalidade no que diz respeito ao pênis enquanto órgão sexual. E aí eu quero falar de modo mais minucioso sobre isso, para que essa compreensão venha de fato ficar clarificada na mente de vocês. Vejam bem, a fase fálica é uma das etapas do desenvolvimento psicossexual. Essa fase, ela é proposta por Freud em sua teoria psicanalítica, juntamente com a fase oral, com a fase anal, com a fase de latência, com a fase genital. Ele vai propor a fase fálica, que é uma fase vivenciada pela criança justamente ali no momento em que ela está vivenciando também o complexo de Édipo. Então, ao falar da fase fálica, eu faço referência à terceira fase diante das 5 fases do desenvolvimento que ocorre aproximadamente entre os 3 e os 6 anos de idade, né? São fases que de fato se sedimentam na infância inicial. Então, gente, durante a fase fálica, o que é que acontece? A atenção da criança, ela está focada na região genital, mais especificamente nos órgãos sexuais. É a área erógena aí na fase fálica, e é por isso que a fase recebe o nome de fálica, tá? Então, durante a fase fálica, a criança ela começa a desenvolver um interesse bem significativo pela própria genitália. É ela com ela mesma, não é ela com o outro. Vale salientar isso, vale frisar isso. As atividades exploratórias relacionadas ao corpo, né, como a masturbação infantil, é muito comum nessa fase, mas eu não estou falando de pornografia, eu não estou falando de uma masturbação que há de ser proposta porque essa criança está pensando em sexo ou de modo, vamos dizer que de um modo erótico, pensando no corpo do outro. Não é sobre isso. Estou falando de algo genuíno, estou falando de descobertas do próprio corpo. Então, quando ela manipula essa área erógena, ela manipula, né, porque fomenta um prazer nela mesma. É uma descoberta. Mas esse prazer fomentado não é levado para a pornografia, não é levado para a dimensão pornográfica, mas falo de algo genuíno, tá? Para que a gente não venha aí erotizar as crianças, entende? Então veja, uma parte crucial do desenvolvimento fálico é o que Freud vai chamar de fato de complexo de Édipo. Então o que é que acontece? Ele argumentou que as crianças desenvolvem desejos em seu inconsciente. As crianças têm uma inclinação desejosa pelo progenitor do sexo oposto
por exemplo, o menino sentindo uma atração, uma inclinação, algo de muito desejoso pela mãe. E ao mesmo tempo também experimentam sentimentos de rivalidade, de hostilidade em relação ao progenitor do mesmo sexo. Por exemplo, um menino competindo com o pai. Tudo isso tratando-se de uma inclinação sobre a qual essa inclinação eu já elucidei meticulosamente, tá? Nas aulas anteriores, tratando-se desse módulo. Por que eu elucidei meticulosamente? Justamente para não cairmos na dimensão de erotizar as crianças. Então volta lá, se você está esquecido dessas elucidações, volta lá para o comecinho do módulo e assiste novamente às aulas para que você possa ter uma compreensão abrangente com relação a isso. E aí veja o que é que acontece. Vem Lacan e vai trazer uma abrangência mais significativa nessa questão proposta por Freud, porque Freud fala de progenitor do mesmo sexo, progenitor do sexo oposto, só que Lacan enxerga nisso uma limitação muito grande no que diz respeito a contemplar outras configurações familiares. Uma mãe que educa, que cria o filho sozinha, né? Um pai que educa, que cria um filho sozinho, né? Famílias homoafetivas, como que fica? E aí é quando Lacan vai falar de função e não de sexo biológico. Né? Lacan vai falar de função materna e função paterna, porque aí isso traz um superdimensionamento no que diz respeito à teoria referente ao complexo de Édipo. Entende? Então, quando se fala de função, fala-se de um feitio por parte de um progenitor que vai ser registrado ali no simbólico, no campo do simbólico desta criança. Entende? É por isso que anteriormente eu falei, por exemplo, do pai simbólico, do pai imaginário, do pai real, né? Nessa premissa, estudando essa premissa, a gente entende melhor essa questão de função, tá? Então, um pai que cria um filho sozinho, por exemplo, ele vai exercer a função materna e a função paterna. E a função materna e a função paterna vai registrar-se de modo diferente no aparelho psíquico dessa criança. Essa dinâmica, gente, ela é complexa e ela é central para o desenvolvimento emocional nessa fase, entende? Freud propôs que meninos nesta fase passam por um medo que é conhecido como o medo da castração. Também já falei muito sobre isso. Né? Já falei do medo dos meninos, já falei do sofrimento real das meninas, como dos meninos trans, né? Então o que é que acontece? Há um temor no que diz respeito a uma punição, cortando aí esse órgão genital, né? Então veja, da mesma forma, Freud argumentou que meninas desenvolvem uma inveja do pênis, sentindo que estão em desvantagem por não possuírem um pênis. E aí o que é que acontece? Freud sofre uma crítica significativa com relação a esses dizeres. Só que essas críticas se baseiam numa literalidade onde, na verdade, Freud está sendo metafórico. Ele não está dizendo que é assim que tem que ser assim, de modo propriamente dito. Ele não está dizendo isso no sentido de inferiorizar as meninas. Elas têm uma inveja do pênis. É sobre o que eu já falei também anteriormente. Quando ele fala dessa inveja do pênis, ele não fala do órgão genital. Ele fala, na verdade, do órgão fantasiado que vai receber o nome de falo. Por que falo? Porque falo vai ser o pênis fantasiado, imaginado, né? Idealizado, e não o órgão genital de modo propriamente dito. Porque o que é que acontece? Como se está aí na fase fálica, o que é que acontece? O órgão genital
É a área erógena mais excitante, que chama mais atenção, que reclama mais atenção, né, desses seres humanozinhos, entende? E aí começa-se aquela repressão com relação às meninas, as quais eu já elucidei anteriormente. Olha, você não pode isso porque você não é um menino. Olha, senta direito, você não é um menino. Olha, você não vai fazer isso, se comporta como uma mocinha. Não, não e não. E tudo, porque você não é um menino. Não é assim que acontece? Não, não pode, não se comporta dessa forma, tá parecendo um menino, você não é um menino. Né? Então, o que é que acontece? E ainda mais, veja, na época de Freud, né? Na época de Freud, o machismo, o patriarcado era muito mais acentuado do que hoje em dia. Então ele vai observar isso aí, obviamente, e ele vai sedimentar isto que ele observa na sua teoria. E aí o que é que acontece? As meninas, ao ser reprimidas, não pode, você não é um menino, não faça isso, você não senta direito, se comporta direito, você não é um menino. O que é que vai acontecer? Vai se atribuir de modo inconsciente um poder a uma área erógena, onde nesta área erógena tem um objeto ali, né, que de repente aquele objeto dá um poder. E se as meninas são o tempo todo reprimidas, né, tá faltando alguma coisa para eu ter esse poder. Essa alguma coisa, isso numa dinâmica inconsciente, né? Essa alguma coisa é esse objeto aí que em mim está faltando. Mas por que está faltando? Será que vai crescer ainda ou será que eu perdi? Porque eu fiz alguma coisa de errado e por isso estou sendo punida. Entende? Então o sofrimento da menina frente à castração é um sofrimento real. Os meninos não têm esse sofrimento real, é uma angústia, é um medo, porque o objeto está ali e eles já estão cientes, eu tenho poder, né? Eu posso tudo, entende? Então, o que é que acontece? É aí que Freud vai sedimentar a questão do falo, justamente para diferenciar o pênis imaginário simbólico daquilo que há de ser o órgão sexual propriamente dito. Aí, gente, a resolução bem-sucedida do complexo de Édipo envolve a internalização das regras, das normas sociais, onde isto vai se sedimentar justamente com base na castração simbolizada. Já falei sobre tudo isso anteriormente. Tá? Então, isso leva à formação do superego, que é uma parte da psique que vai representar a consciência, que vai representar a moralidade, né? Então, o que é que acontece? Freud, ele acreditava que as experiências, que os conflitos da fase fálica tinham um impacto duradouro ali na personalidade do sujeito. Nessa idade, o órgão peniano, de fato torna-se a parte do corpo mais rica em sensações, como eu já falei para vocês. Impõe-se ali como a zona erógena dominante, é o que predomina, é a parte mais rica em sensações. Uma vez que o prazer por essa área erógena proporcionado à criança torna-se de fato a referência principal no que diz respeito a todos os outros prazeres corporais, e é por isso que se ganha aí uma atenção, se ganha uma notoriedade. Antes dessa idade, quais que eram os locais de prazer? Eram a boca e depois o ânus. E claro, a atividade muscular também, temos que colocar isso aí. Porque a gente não pode esquecer que o prazer de andar, o prazer de correr, o prazer de agir prevalece nos bebês em geral, né, entre os 2 e os 3 anos de idade. Então sim, a gente tem que colocar aí a questão da atividade muscular, né, além da boca,
na fase oral e do ânus na fase anal. Primeiramente a fase oral, depois vem a fase anal e depois vem a fase fálica, né? E aí, o que é que acontece? Com 4 anos de idade, todo o prazer corporal, seja qual for o lugar excitado, vai repercutir no nível do seu pequeno órgão genital, sob a forma de um arrepio de prazer mesmo. A criança nessa idade, se vai lá, morde o papai ou a mamãe, né? Ou seja lá quem for, ela vai sentir o prazerzinho ali nessa área erógena, que há de ser a área que contempla o órgão sexual. Por quê? Porque é a fase em que a área erógena vai estar ali prevalecendo de modo acentuado. Esta área erógena vai ser a área que contempla o órgão sexual. Então, gente, aos 4 anos de idade, o pênis não é apenas o órgão mais rico em sensações. É também um objeto muito amado, o que reclama todas as atenções. E por que Freud vai falar de pênis, de pênis, de pênis, de pênis? Justamente por causa disso, dessa repressão sobre as meninas, em detrimento a um poder que é dado aos meninos. Os meninos podem tudo, as meninas não podem nada. Diante dessa repressão, como a área erógena é esta área que contempla o órgão sexual, inconscientemente vai haver uma conexão entre essa ausência de poder com a ausência de um objeto ali na sua área erógena, ausência esta que ali nos meninos, né, está sedimentado este objeto e que por isso eles têm o poder, entende? E aí eu estou falando aqui de grosso modo porque eu já especifiquei como que se dá essa dinâmica no que diz respeito aos meninos trans, por exemplo, né? E vou falar ainda, depois de toda essa revisão aqui, das meninas trans, que será no próximo vídeo, a partir do próximo vídeo, né? Então veja, aos 4 anos de idade, o pênis não é apenas o órgão mais rico em sensações. É também um objeto muito amado, é o que reclama todas as atenções. O pênis convoca de fato os olhares, atiça a curiosidade dos meninos, atiça a curiosidade das meninas, né? E lhes inspiram fábulas, ficções inconscientes, né? E bizarras teorias infantis, entende? E é quando, de fato, Freud traz o falo, que não é o pênis enquanto órgão. O falo é o pênis fantasiado, idealizado, símbolo de onipotência, símbolo de poder e símbolo também do seu avesso, ou seja, a ausência disto é sobre fraqueza, é sobre vulnerabilidade, né? Em outras palavras, o falo é de fato uma construção psicológica que vai além do órgão físico, está concomitante aí a uma construção de uma sociedade estruturalmente machista, entende? Então o falo é uma construção psicológica que vai além do órgão físico, né? E representa de fato questões mais profundas relacionadas ao desenvolvimento psicossexual na infância. E aí espero que mais uma vez tenha ficado aí na mente de vocês clarificado essa questão do falo, do pênis, entende? E é isso, gente. Mas se ficou alguma dúvida, você vem aqui na plataforma do curso, na parte inferior do vídeo, você vai encontrar o e-mail para dúvidas. E aí o que é que acontece? Você me manda a tua dúvida por e-mail e eu vou transformar a tua dúvida em uma aula aqui para o curso. Caio, onde que vai ficar a elucidação dessa dúvida? Você vai descer a barra de rolagem aqui do lado e lá no finalzinho você vai encontrar as pastas referentes aos módulos extras. Tem um módulo extra referente às dúvidas dos alunos e tem um módulo extra referente à linguística de Saussure, para que possamos compreender posteriormente
o inconsciente estruturado como uma linguagem que fora proposto por Lacan com inspiração significativa na linguística de Saussure, tá bem? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.